Olá, pessoal. Eu vou tentar falar mais alto dessa vez, porque eu não sei se ficou muito baixo no outro, tá? Mas a ideia basicamente é porque como tá tendo alguns sons externos, eu não sei também até onde o meu som daqui atrapalha, por exemplo, minha vizinha, que é um dos sons que tá chegando aqui. Então, às vezes vocês vão escutar alguma voz ou etc. Desculpa também quando eu mexo no microfone. Mas coisas incontroláveis da vida urbana, não é mesmo? Mas vamos lá. Bem, qual o tema dessa vez? Regozijo e educação. Tá. Antes de começar a ideia do qual é o assunto, eu coloquei o tema como regozijo e educação para caso isso voltar em outro momento, tá? Mas o primeiro e único assunto neste momento que eu vou tratar sobre isso é o regozijo na prática pedagógica, tá? Já explico um pouco mais isso. Vamos antes delimitar um pouco mais o termo a lá voz. A voz que vem do além. Não. Então, não é bem do além nesse caso. É, vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que é regozijo? Delimitar um pouco a ideia de regozijo, justamente para poder pensar, tá? O que isso tem a ver com prática pedagógica. Tá? Regozijo, aqui, estou me referindo a se alegrar, a se contentar, se alegrar, ficar feliz pelo outro, né? Pela bem-aventurança do outro, né? Pela bem-aventurança fica muito até transcendente, né? Pela felicidade do outro, pelo ganho do outro, pela maneira, né? Coisas que o outro está conseguindo realizar e que vão ser benéficos para ele, e eu me regozijo. Tá? Então, o regozijo, nesse caso, eu estou me referindo a isso. Ah, mas e se eu me regozijar por algo ruim que o outro está fazendo? É possível, porque é o ficar alegre pelo outro, né? Pela ação do outro, pela atitude do outro, pelo que está acontecendo com o outro. Porém, aqui eu vou focar mais nesse outro lado, né? Do se regozijar pelo que o outro está conseguindo de benéfico para ele. Importante pensar nisso, tá? O que é conseguir algo de benéfico? Porque, como eu disse, eu posso me regozijar por algo que não faz bem. Posso. Se eu tenho dentro do meu conjunto de valores, por exemplo, a utilização de certos entorpecentes como sendo algo muito legal, muito bom, eu posso ficar super contente por alguém estar fazendo uso daquilo. Se eu tenho no meu conjunto de valores que se vingar é muito bom, é correto e assim por diante, eu posso considerar que aqueles casos, quando eu vejo um caso de um justiceiro social que consegue matar um suposto criminoso porque ele nem foi investigado para ser tal coisa, né? Lembremos que todo mundo é inocente até que se prove o contrário e não o contrário, ou seja, não é culpado até que se prove o contrário, mas sim inocente até que se prove o contrário, eu vou me regozijar quando eu vejo alguma notícia de que alguém foi morto, um suposto criminoso foi morto e etc. O que de fato, socialmente falando, não é legal. Por que não é legal? Aí vem outros tipos de reflexão. Tá? Porém, não vou me estender aqui agora. Já deu para entender a questão do regozijo. O regozijo, então, pode acabar sendo por algo que não é bom, não é benéfico, individualmente ou mesmo socialmente falando. Tá? Quando eu penso na prática do regozijo, qual a importância do regozijo, né, em nosso dia a dia, em nossa vida, por assim dizer? O regozijo também nos ajuda a dar motivação para o nosso dia, nos ajuda a dar ânimo para o nosso dia. Por quê? Porque quando eu vejo algo dar certo com alguém e gosto disso, isso me alegra, algo dar certo novamente, né, que traga resultados benéficos para aquela pessoa, e isso me alegra, isso me dá vontade de prosseguir naquele meu trabalho, principalmente se esse trabalho teve uma relação direta com esse benefício. Tá? Aqui é importante só um adendo, quando eu falo do trabalho, eu estou falando de alguma
alguma coisa que eu faço no meu dia a dia, atuo no meu dia a dia, não necessariamente o trabalho assalariado, tá? Às vezes pode ser um trabalho doméstico, um trabalho, uma ação, né? Então vamos trocar o termo trabalho, uma atividade, aí melhor, atividade, para não confundir. Então, principalmente quando tem relação com a atividade que eu faço, né? Esses benefícios que foram conseguidos ou que no qual se aproximou aquela pessoa, tem a ver, ou alguma relação direta, talvez uma relação direta com a atividade que eu estava envolvido. Tá? Então, beleza. Pensando nisso, quando pensamos na educação, a educação ela não é a curto prazo. Por não ser a curto prazo, muitos resultados nós não vemos quando estamos sendo professor de uma turma de alunos. Muitas vezes os resultados, possíveis resultados, e não são resultados diretos, por assim dizer, ou seja, o aluno não está numa vida melhor por causa diretamente do que eu fiz, mas sim por causa de uma relação de que uma equipe, um grupo de pessoas, ou de várias pessoas, não só professores, né, mas de várias pessoas, teve na influência também na construção de conhecimento, das relações que essa pessoa possui, né, que essa pessoa, ou seja, o aluno, possui. Pois bem, mas isso quer dizer que também o meu, né, a minha parte, minha parcela, minha influência, a importância da minha atividade está lá também presente. Tá? Então, quando nós estamos dando aula naquele período em que nós damos aulas, que nós lecionamos para um grupo de alunos, muitas vezes pode bater um desespero, que parece que eles não estão aprendendo, parece que eles continuam com atitudes que são desrespeitosas e etc. Parece que nada está indo para frente. Porém, se nós observamos de pouco a pouco, nós vemos que não é bem assim. Tá? Que existem determinadas situações que as coisas estão mudando e muitas vezes nós não estamos presentes nessas situações. Falo isso muito porque eu converso muito com meus alunos. Tá? Então, às vezes tem coisas que eu fico sabendo que mesmo não tendo testemunhado, outras testemunhas me falam e eu acabo sabendo de coisas, de atitudes bem legais que alunos meus fizeram, né, de alunos que antes organizavam outros alunos para baterem em alguém, agora conseguem resolver conflitos, muitos conflitos na conversa, no diálogo, na negociação e tudo mais. Então isso tudo para mim é muito legal. E ver esses pequenos passos, essas pequenas superações, se nós observarmos na nossa própria vida, no nosso próprio desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento na vida, durante a vida, e quando eu falo agora desenvolvimento, não necessariamente evoluindo, tá? Às vezes nós fazemos uns grandes tropeços. Eu não parto do pressuposto de que existe um desenvolvimento linear para o melhor. Não, a coisa é bem mais complexa do que isso. Pois bem, ainda assim, é possível ver pequenas coisas, é possível nós nos regozijarmos com isso, nós nos alegrarmos com esse pouco, porque às vezes o pouco já é muito se pensarmos na vida de uma pessoa, tá? Não nos limitarmos apenas a determinados objetivos de planejamento, saca? No plano de ensino, por exemplo, ele precisa terminar sabendo isso. Bem, isso adentra até uma outra discussão, né? Que é a questão do conteúdo, a questão do desenvolvimento de competências ou desenvolvimento de saberes, qual a diferença de um para o outro e assim vai. Tá? Mas isso ainda vai ficar para futuro, lá para o futuro, porque eu ainda estou
querendo estudar mais sobre isso antes de começar a refletir a respeito com maior profundidade. De qualquer modo, o regozijo na prática pedagógica ele é importante justamente para nos manter ávidos por melhorar como professores, para nos manter ávidos para continuar em ávidos no sentido, né, empolgados para continuar no nosso trabalho, na nossa atividade pedagógica. Tá? Empolga, nos traz motivação. Ver as pessoas que nós cuidamos bem, né? Ou de uma forma mais até budista, mais ampla, ver os seres sencientes que nós nos relacionamos, construindo causas de felicidade e diminuindo as causas de sofrimento, é muito, muito, muito empolgante. Muito. Então, vale a pena mesmo. E esse regozijo, sim, ele é capaz de confrontar o estresse, o desânimo e assim por diante. É isso só. Reflexãozinha básica. Até mais.